No governo do amor, a taxa Selic só sobe a 11,25. No do ódio, em 2021, temos um histórico de 4,25. Mas esse não é o tema do vídeo. Fica aqui uma deixa para vocês. Acompanhe o vídeo de hoje. No vídeo de hoje, eu vou dividir em 3 tópicos importantes. Taxa Selic, o como ela se comporta agora, taxa do CDI, o que é e como tende a se comportar, e a poupança, que muitos pensam que é um investimento, mas acaba não sendo, e muito menos ainda quando você não espera completar o aniversário do investimento, aí você sai sem nenhum tipo de rendimento. Então, no vídeo de hoje eu quero deixar para você uma breve aula, um breve comentário sobre o que fazer, como entender esse movimento, para onde está indo os grandes e os melhores investidores e onde não está olhando aquelas pessoas que já têm uma certa casca no mercado financeiro. Então, meu nome é Caleb Rios Tigre, se inscreva aqui no vídeo, acompanhe as séries de terças-feiras, falamos sobre leitura, crescimento através da leitura. E no vídeo de hoje eu espero que você entenda de uma vez por todas que poupança não é investimento e que toda vez que a taxa de juros sobe, a taxa Selic tenta contê-la, acaba subindo também. E quando a taxa Selic sobe, significa que vai acontecer promoção na renda variável, ações, fundos imobiliários e etc. Então, ao primeiro tópico de hoje, temos aqui a taxa Selic, hoje a 11,25% ao ano. Isso quer dizer o quê? Que se você investir R$1.000 lá, com um ano, na taxa de hoje, seus R$1.000 vão render 112,50. O que significa a taxa Selic? Imagina assim, taxa Selic alta deixa claro que quem pega dinheiro emprestado, financiamento e etc., paga mais caro por isso. Por outro lado, quem empresta dinheiro para o governo, quem tende a investir, emprestar e não tomar emprestado, tende a receber mais juros. Então, assim, não é apenas um lado ruim da taxa Selic alta. Contrapartida, temos a taxa do CDI. O que significa a taxa do CDI? Sabe aquela historinha que te contaram que o banco A torce para o banco B falir? Então, é pura mentira, não é bem assim na vida real. Na vida real, existe o CDI, que é um crédito interbancário, que é onde um banco empresta dinheiro para o outro banco, isso mesmo, para ele não quebrar. Ele pega dinheiro emprestado e paga uma taxa de juros, que normalmente está atrelado à taxa Selic e fica bem próximo, o ganho é bem baixo. Então, imagina assim, vou trazer um número ilustrativo para você. A taxa Selic hoje está em 11,25%. Imagine que a taxa do CDI estaria em 11%. É sempre algo próximo, 0,15%, 0,20%. Significa que os mesmos R$1.000 investido, emprestado para um banco, através da taxa do CDI, na sua caixinha da Nubank, vai te render R$110 por ano. Ou seja, vai te render ali R$2,50 a menos, tá? Do que seria na taxa Selic. Então, todo investimento que você fizer, procure para que ele seja pelo menos 100% do CDI, nunca menos do que isso. Por quê? Porque significa o quê? Que o CDI ele já está dando uma brigada para acompanhar a taxa Selic, que está ali por sua vez para tentar controlar a inflação. Se você pegar algo abaixo de 100% do CDI, significa que você já está perdendo bastante. Então, a maioria deles são 100% do CDI. Terceiro ponto do vídeo de hoje, temos a poupança, que já deixo claro, não é um investimento, tá? Não é um investimento, é uma poupança e que na maioria das vezes, se você não esperar aquele investimento completar 12 meses, você nem vai receber a rentabilidade dele, tá? E que, por sua vez, é uma rentabilidade baixíssima, baixíssima, repito, baixíssima. É uma rentabilidade, hoje, por exemplo, de 0,50 ao mês. Isso significa que ao ano vai te render 6%. Voltando no início do vídeo, eu falei que taxa Selic é uma taxa mãe dos juros com o objetivo de conter a inflação. Então, você concorda comigo que se a taxa Selic está em 11,25%, a inflação, o IPCA, ela vai estar ali entre 11,25 a 12. Isso é claro, isso é óbvio, né? Então, imagina se o seu dinheiro está perdendo poder de compra em 12%, mas a poupança está te pagando 6%. Você ainda assim está no prejuízo. Como diz o ditado, você está pagando para trabalhar. Então, não é um investimento.
E existe um outro detalhe que a maioria das pessoas não sabem, que se você fez um investimento dia 1º de janeiro de 2023 e você resgatou dia 30 de dezembro, você não vai receber esse rendimento, por menor que seja, de 6% da poupança, não vai render. Você não vai receber, vai ficar retido. Então, venhamos e convenhamos, sem delongas e sem perder tempo. Não compensa investir. Ponto. Mas no vídeo de hoje eu quero deixar assim, como se comportar, né? O que eu, Caleb, penso e como eu faria. Inclusive hoje eu já observei uma oportunidade e fiz um aporte. Deixando bem claro que toda vez a gente ilustra o mercado financeiro em pelo menos 2 cenários. O primeiro cenário, onde existe solidez e segurança, né? Você tem algo sólido e que é seguro, você pode confiar. Por quê? Porque ele é sólido, né? Como, por exemplo, emprestar dinheiro para o governo, né? Um tesouro direto. Ele é extremamente seguro, eles detêm a máquina do poder, eles apertam um botão e injetam dinheiro na economia. O governo, se o governo chegar ao ponto de quebrar, todo o país já quebrou. E por outro lado, temos as empresas, né? Os que gostam de correr riscos, né? As ações, as rendas variáveis, o setor privado, certo? Entendemos então que toda vez que o prêmio é muito bom na taxa segura, né, nos tesouros direto, na taxa Selic, toda vez que temos uma premiação boa aqui, tendemos a fazer o quê? Correr menos risco. Tendemos a ser menos corajosos. Por quê? Afinal de contas, poxa, 11,25 ao ano, é quase 1% ao mês, uma bela rentabilidade, né? Com total segurança. Então, você tem que concordar comigo que os grandes investidores, os grandes tubarões do mercado, ficam menos encorajados a correr risco. Por que correr risco e investir R$1 milhão em ações de empresa X, correndo o risco da gestão privada, não fazer uma boa gestão e acontecer alguma coisa, se eu posso pegar os mesmos 1 milhão, colocar aqui em taxa Selic, aqui, tesouro direto, investimento sólido, seguro, confiável, governo, e render ali quase 1% ao mês. Então, toda vez que a taxa fixa está muito alta, o mercado tende a aquecer e migrar de algo variável para algo fixo. Por quê? Porque é fixo, é menos risco, é menos chance de dores de cabeça, de preocupações em será que subiu, será que caiu. Por outro lado, a gente tem o quê? Os oportunistas, né? As pessoas que estão ali sempre de olho numa boa oportunidade. Que seriam eles o quê, então? Aquelas pessoas que entendem o conceito de se a renda fixa está ótima, está com bons juros, significa que a renda variável vai migrar pessoas, a oferta e a demanda vai fazer com que esse número caia. Se esse número cair, tende a desvalorizar. Se desvalorizar, tende a surgir boas oportunidades de compra. E aí, aquelas pessoas que têm já um certo capital alocado, aproveitam para fazer preço médio. Outras pessoas que ainda não têm um alocamento de capital em determinada ação, tende a ver a oportunidade e entrar em alguma boa oportunidade do setor privado, que foi o meu caso hoje. Eu vi uma oportunidade num banco e falei, poxa, eu vou colocar um pouco de recurso aqui nesse banco. Por quê? Porque está em oportunidade. Então, entendendo esse comportamento, a gente sabe que nada se cria, tudo se copia. E se grandes pessoas estão fazendo, tem algo por trás disso. É aquele famoso ditado, ninguém reinventa a roda, você só enfeita a sua roda e põe para rodar na bicicleta. A regra é a mesma. A gente tem um exemplo claro de governos onde em 2021 tínhamos a taxa de 4,25%, taxa Selic. O que significa, Caleb? Significa que a inflação estava nesse número baixo e o prêmio para ter a segurança de emprestar o dinheiro para o governo era baixo. O que eu vou fazer? Poxa, menos de 4% ao ano? Não, eu prefiro correr um risco. Então, aquele mesmo raciocínio dos R$1 milhão, vamos para ações, empresas, setores privados, onde tende a crescer, tende a ter uma exponencialidade para poder valorizar o patrimônio, o capital. Mas no cenário atual, onde a taxa Selic está alta,
É óbvio que quem está se arriscando perde um pouco da coragem e olha com o olhar de, quer saber, eu acho que eu não preciso correr tanto risco. Próximo de 1% ao mês me satisfaz. E a pessoa tende a migrar para cá, o que fará com que caia o seu valor, né, de rendas variáveis, ações, empresas, setores privados, e você enxerga uma nova oportunidade de escolher um bom caminho. Então, de resumo, o vídeo de hoje eu trouxe para você taxa Selic, taxa do CDI e poupança. Como se comportar agora, analisando os 3 tópicos e entendendo que o cenário está cada vez mais forte para o lado fixo, para o lado sólido, te trazendo segurança, sem muitos riscos. Afinal, se o governo chegar de quebrar, todo mundo já quebrou. O governo aperta um botão e injeta dinheiro na economia e te paga. Então, fique tranquilo quanto a isso. Então, se dá para correr menos risco e ter uma boa rentabilidade, por que correr risco, né? Meu nome é Caleb Rios Tigre, forte abraço e tchau.